Glória a Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse das madres, te santifiquei, e as nações dei por profeta. Amém? Amém. Pode assentar, fechar a sua Bíblia e as palmas bem alegres para Jesus. Senhor, pode adorar o Senhor, pode adorar a Ele, pode adorar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, muita atenção para a palavra de Deus. Nós acabamos de fazer leitura da palavra do Senhor, falando de Jeremias, falando do profeta Jeremias. Jeremias conhecido como profeta das lágrimas. Jeremias conhecido como profeta chorando, mas Jeremias conhecido como profeta de Deus, um profeta abençoado, um profeta que falava o que Deus mandava, porque Jeremias tinha compromisso com a palavra. E nós vemos aqui nesta noite, veio em mim a palavra do Senhor, veio a Jeremias. O Senhor Deus falou: Jeremias, antes que tu nasceste, eu já te santifiquei. Antes de tu ter gerado nas madres, eu te santifiquei, e as nações eu dei a profeta. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite eu quero dar um tema para essa mensagem. O seguinte: chamado e escolhido. Nós vemos aqui, Jeremias não foi chamado, mas Jeremias foi escolhido. E nesta noite, igreja do Senhor, nós vamos aprender, vamos conhecer essas duas importâncias: ser chamado e ser escolhido. Vejam bem, querida igreja, que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que fazer de tudo para ser escolhido, não ser chamado. A palavra do Senhor nos expressa dizendo que o chamado é para todos. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado é para todos, mas nem todo é escolhido. Mas aqui nós deparamos nesta noite com um homem escolhido antes de nascer. Olha o privilégio, igreja. Antes de nascer, o Senhor já o escolheu. E antes de nascer, Jeremias já era consagrado a profeta. Antes dele ser gerado, ele já era escolhido para ser um profeta, para profetizar sobre aquelas nações. E Jeremias, a prova que ele tinha o chamado, que ele venceu todas as tempestades contra a vida dele, todos levantes, jogaram Jeremias no calabouço, tentaram impedir o chamado de Deus na vida de Jeremias, mas não conseguiu. Sabem por quê? Porque Jeremias não era chamado, Jeremias era escolhido. Louvado é o nome do Senhor. Igreja, aquele que é escolhido, ele vence. Pode tentar parar ele, pode tentar frustrar o ministério dele, pode apedrejar ele, pode jogar ele no calabouço, mas ele vence, porque ele é escolhido pelo Senhor. Glória a Deus. Igreja, se nós estamos de pé, se a igreja está de pé aqui nesta noite, porque você não foi chamado, mas você foi escolhido. Aquele que é escolhido, irmãos, ele vence. Agora, aquele apenas que tem o chamado, ele é chamado sim, mas qualquer coisinha ele sai da igreja, qualquer luta derruba ele, qualquer problema é motivo dele sair da igreja, porque ele apenas foi chamado. Mas aquele que é escolhido, nada para o escolhido de Deus, nada para o adorador
tentaram matar a ele, mas não conseguiu, porque Jeremias era escolhido. Igreja, vamos fazer de tudo para nós também ser escolhido? Vamos fazer de tudo para nós ser escolhido por Deus? Aquele que é escolhido por Deus tem o prazer de ministrar a palavra de Deus. Ele prega o que Deus manda. Ele não prega para agradar ninguém, mas ele fala aquilo que Deus manda. Ele não corta a volta, mas ele prega a palavra como ela é escrita e é verdadeira e eficaz, como é precisa ser pregado. Muitas pessoas, meus irmãos, que têm apenas o chamado. Eu vou congregar ali porque eu fui chamado. Eu vou estar com aquela pessoa porque eu fui chamado. Mas qualquer coisinha não está ali mais. Qualquer coisinha entristece com alguém na igreja, entristece com o pastor, entristece com o obreiro, e ele sai porque apenas ele foi chamado. Mas aquele que é escolhido, ele vence. Aleluia, ele vence as tempestades, ele vence as muralhas, apedreja ele está de pé, levanta contra ele está de pé, tenta parar ele está de pé. Nada pode parar o adorador. Nada pode parar o adorador. Sabe por quê? Quem te chamou, meu irmão? Quem te chamou, meu irmão? Foi Deus. Se Deus te chamou, Ele te capacitou. Se Deus, quando Deus já te chamou, já tinha te escolhido. Não tem como, meu irmão, alguém ser chamado antes de ele ser escolhido. Jeremias, quando foi escolhido, Deus já o conhecia. Você está aqui nesta noite porque Deus te conheceu, meu irmão. Aonde você estava, aonde você andava, Deus estava de olho em você. Deus estava te contemplando e te trouxe para a casa dele, para que nesta noite viesse ser um adorador a Ele. Quem é de Deus adora, quem é de Deus adora. Pode adorar o Senhor, pode adorar a Ele. Deixa Ele te usar, deixa Ele te encher, deixa Ele te renovar, deixa Ele te batizar nesta noite. Oh, aleluia! Jeremias foi profetizar pelo rei. O rei não aceitou a profecia de Jeremias e ordenou: pega Jeremias, joga ele no calabouço. Joga ele lá, ele vai ter que morrer lá no calabouço. Queria parar o agir de Deus na vida dele. Muitas das vezes também estão querendo parar o agir de Deus nas nossas vidas. Faça de tudo para bater a nossa fé. Faça de tudo para tirar a nossa comunhão. Meu amado, quem tem promessa, quem tem sido escolhido, passa a luta, pastor, passa. Passa a prova, passa. Mas não passa só, Deus passa contigo. Deus passa contigo, meu irmão. E a prova de Deus passa contigo. Levantaram contra Jeremias, jogaram em uma cisterna. Para quem não sabe, calabouço é uma cisterna. Do mesmo jeito que fez com Jeremias, fizeram com o nosso querido irmão José do Egito. Jogaram na cisterna. Parece que era uma vingança que existia naquela época. Nos tempos bíblicos, era jogar na cisterna, porque ali na cisterna a pessoa não tem como sair. Já pensou uma cisterna de 10 metros de fundura, a pessoa lá no fundo não tem como ele sair. Era a forma deles tentar destruir as pessoas, era jogando na cisterna. Mas eles mexiam com pessoas erradas. Jogaram José, mas José não ficou lá. Jogaram Jeremias, mas Jeremias não ficou lá. Sabe por quê? A mão amiga do Senhor não tirou de lá. A mão amiga do Senhor tirou de lá, porque a obra que Deus teria para realizar através de Jeremias não podia ser frustrada. Jeremias, meus irmãos, foi aquele profeta das lágrimas. Jeremias, quando abria a boca para dizer: Deus está falando comigo, verdadeiramente Deus estava falando. Jeremias não pregava para agradar ninguém naquela época. Ele pregava a verdade. Ele pregava aquilo que Deus falava. E o que acontece nos dias de hoje, irmãos?
O pregador que prega aquilo que Deus manda, muitas das vezes não é bem aceito em determinado lugar, porque às vezes o povo quer ouvir coisas que agradam a ele, mas nós não pregamos para agradar ninguém, nós pregamos aquilo que Deus manda nós pregar. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Jeremias, igreja, foi aquele profeta que o Senhor um dia falou com ele: Jeremias, dessa casa do oleiro, não foi? Não. Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Igreja, primeiro tem de levantar, irmãos. Hoje que nós estamos vendo, meus irmãos, muitas pessoas, Deus fala comigo, mas não quer levantar. Tem de estar de pé para Deus falar, meus irmãos. E esse de pé não é fisicamente, mas é espiritual. Põe-se de pé, eu falarei contigo, disse a palavra. Jeremias, levanta. E Jeremias levantou. Na hora que ele levantou, o Senhor falou: agora, Jeremias, vejo que você está de pé, agora tu desce. Ele desceu até a casa do oleiro. Para que Jeremias foi à casa do oleiro? Para ouvir o que Deus teria para entregar para ele. Podemos dizer, igreja, a casa do oleiro é a igreja nos dias de hoje. Temos que estar na igreja para nós ouvir Deus falar conosco, porque aqui Deus fala através do louvor, aqui Deus fala através da oração, aqui Deus fala através da palavra, e o Senhor está falando nesta noite: não desanima, igreja, eu sou contigo. Aleluia! Deus, Ele é uma igreja. Deus, Ele quer abençoar a igreja. Deus quer que essa igreja entre lá na glória, cantando o hino da vitória, aquele coral celestial. A Bíblia diz: se nós, após o arrebatamento da igreja, nós sereis como os anjos. O que os anjos fazem lá na glória? Eles louvam o Senhor, eles adoram o Senhor, eles são os adoradores. E após o arrebatamento, a igreja sereis como os anjos para adorar o Senhor. E lá no céu, amado, não é lugar de silêncio. Lá no céu não é lugar de silêncio. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu não vou naquela igreja, é tanto barulho, que barulhada, eu não vou, é tanto barulho. No céu não é lugar de silêncio, no céu é um barulho de glória a Deus, 24 horas, 24 horas, aleluia, glória a Deus. Ainda mais, igreja, quem consegue ficar calado